Qual o melhor jeito para você fazer um esfumado na maquiagem para o trabalho? Bom, primeiro que ele não precisa ser complicado, não precisa ser algo que você leve muito tempo para fazer. E para que você consiga fazer um esfumado rápido, simples, você precisa de um pincel de esfumar. Separei alguns aqui para mostrar para vocês. Ó. Esses aqui são os pincéis de esfumar, tá? Quando ele parece essa coxinha assim, eles são os pincéis de esfumar, tá? Você tem o pincel de esfumar e você não consegue fazer o esfumado. Por quê? Porque talvez você tá pegando sombra lá na tua paleta, vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá esfregando a sombra lá e indo direto pro olho. Então, para que fique o teu esfumado bem bonito, você vai pegar a sombra lá na sua paleta, vai bater, tirar o excesso de sombra e aí sim você vai colocar no teu olho. Aí você vai colocar no teu olho, colocou. Coloco segurando na ponta do pincel assim? Não. Por que eu não coloco segurando na ponta do pincel? Porque aqui vai pigmentar mais, aqui a sombra vai ter mais cor. Então quando você quer que fique mais escuro, você pega aqui na ponta. O esfumado, o nome já fala, é esfumado. Então tem que ser leve, tem que ser suave. Então você pega na pontinha dele, na pontinha do pincel, e aí sim você vem aplicar a sombra. E aí você vem com movimentos circulares, como se você fosse bater um bolo. Né? Aquele movimento de mexer panela, bater bolo, é esse mesmo movimento, só que você sobe a mão. Ó. Mexer a panela, mexer um brigadeiro que você vai fazer uma polenta, né? A mulherada do sul lá que faz polenta, bater uma polenta. Né? Então, esse mesmo movimento de bater a polenta lá, você vai fazer aqui no olho. E outra coisa que é importante, sempre o pincel tá limpo, tá? Para que não caia muita sombra ali e aí o esfumado não fique bonito. Então, o esfumado, ele precisa ser algo leve, algo suave. Então, nunca suba com sombra escura, principalmente na pálpebra fixa, né? Então, subir com uma sombra clara na pálpebra fixa. Já tenho duas cores de sombra. Vou passar aqui na minha mão para você ver. Vou passar um marrom. E vou passar um cobre que dá bem para vocês verem. Sombra demais. Deixa eu juntar meu dedo. Ó, passei duas cores de sombra aqui. Quero esfumar essas sombras, então eu vou pegar na pontinha aqui do pincel e aí eu vou esfumar na bordinha delas, na beiradinha, ó, na beiradinha delas com o pincel. Aí eu vou fazer um esfumado na sombra. Se eu pego muita sombra aqui, eu não consigo esfumar, a sombra fica mais forte, ó. Para ter um efeito mais esfumadinho, para que elas se misturem, para que fique claro, eu pego na pontinha e vou esfumando na pontinha, na bordinha. E assim eu consigo fazer um acabamento esfumado, que a sombra não fica marcada. Então eu pego na bordinha e venho fazendo movimentos circulares até esfumar essa bordinha e não apareça essa bordinha e fique uma sombra esfumada. Ó, conseguem ver que eu fiz um esfumadinho na bordinha dessa sombra aqui, ó. A marcação dela some, ó. Ó. Aqui, né? Então, para que essa sombra fique esfumadinha, o meu pincel deve ser leve. Preciso pegar ele leve na bordinha dele. Pegar levinho para que o esfumado fique bem bonito. Então, eu pego na bordinha do pincel e venho esfumando para fazer essa sombra esfumada e não ficar marcada. Quando eu tenho duas cores, eu posso misturar entre elas, venho em cima delas e venho fazendo esse movimento aqui, ó. Né? Para que fique as duas cores, porém o começo fique mais claro, né? Ó. Então, segredo de esfumar sombra é você pegar a sombra lá na paleta, dar uma batidinha e aí sim colocar no olho lá. Você não vai pegar lá na paleta e já ir direto pro olho. Outra coisa é você ter o pincel certo para esfumar. Outra coisa que você vai fazer entre uma e outra, duas sombras, você vai pegar um pincel limpo para limpar no meio delas como se fosse com movimentos circulares entre uma e a outra. Outra coisa é lembrar que você está batendo uma polenta, só que segurando na ponta do pincel. Então,
Aí não tem jeito de você errar no esfumado. Aí você vai arrasar no esfumado da maquiagem do trabalho.